Durante o ministério mortal de nosso Salvador, muitos o seguiram, inclusive escribas e fariseus de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Um homem paralítico e acamado que desejava ser curado foi levado a uma grande reunião de pessoas, mas como não conseguia se aproximar do Salvador, os amigos o carregaram até o telhado da casa onde estava o Salvador e o baixaram dali. Vendo aquela demonstração de fé com um grande propósito que aqueles que o ouviam ainda não o conheciam, o Salvador declarou: "Homem, os teus pecados te são perdoados." Isso deve ter deixado o homem surpreso. Embora as Escrituras não digam nada a respeito de sua reação, talvez ele tenha ficado imaginando se o Salvador realmente entendera por que ele tinha vindo. O Salvador sabia que muitas pessoas o seguiam devido a seus grandes milagres. Ele já havia transformado a água em vinho, expulsado os espíritos imundos, cuidado do filho de um nobre, um leproso, o servo do centurião, a sogra de Pedro e muitos outros, e havia revivido o filho da viúva. Mas no caso daquele homem paralítico, o Senhor decidiu mostrar tanto para seus discípulos quanto para seus inimigos o seu grandioso papel como Salvador do mundo. Ao ouvir as palavras do Salvador, os escribas e fariseus começaram a arrazoar entre si, blasfemando ignorantemente, ao concluir que somente Deus podia perdoar pecados. Percebendo os pensamentos deles, o Salvador dirigiu-lhes a palavra, dizendo: "Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda?" Sem esperar pela resposta deles, o Salvador prosseguiu: "Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." E ele foi. Por meio daquela milagrosa cura física, o Salvador confirmou a todos nós esta verdade espiritual, infinitamente mais poderosa: o Filho do Homem perdoa pecados. Embora essa verdade seja prontamente aceita por todos os que creem, a verdade essencial que a acompanha não é tão facilmente reconhecida. O Salvador perdoa pecados sobre a terra, e não apenas no juízo final. Ele não nos desculpa em nossos pecados, não tolera nosso retorno a pecados passados. Mas quando nos arrependemos e obedecemos o seu Evangelho, ele nos perdoa. Nesse perdão, vemos o poder capacitador e redentor da expiação, aplicados de modo harmonioso e benevolente. Ao exercermos fé no Senhor Jesus Cristo, o poder capacitador de sua expiação nos fortalece em nossos momentos de necessidade, e seu poder redentor nos santifica ao despojar-nos do homem natural. Isso proporciona esperança a todos, especialmente àqueles que sentem que as fraquezas humanas recorrentes estão além da disposição do Salvador de ajudar-nos e salvar-nos. Ampliando nosso entendimento, Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão e indagou: até 7? Sem dúvida, isso seria mais do que suficiente. Mas a resposta do Salvador abriu as portas de seu misericordioso coração. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O Senhor nos ama e deseja que compreendamos sua disposição de perdoar. Em mais de 20 ocasiões em Doutrina e Convênios, o Senhor disse àqueles a quem se dirigia: teus pecados te são perdoados, ou palavras semelhantes. Em aproximadamente metade delas, as palavras do Senhor eram dirigidas especificamente ao profeta Joseph Smith, às vezes se referindo somente a ele, às vezes a ele juntamente com outros. A primeira delas foi registrada em 1830 e a última em 1843. Assim, ao longo de muitos anos, o Senhor disse repetidas vezes a Joseph: teus pecados te são perdoados. Embora Joseph não fosse culpado de quaisquer pecados grandes ou malignos, bem faríamos em lembrar que em pouquíssimas exceções as 70 vezes 7 do Senhor não limitam o perdão segundo a gravidade do pecado. Ao falar aos elders reunidos em Kirtland, o Senhor disse: desejo que vençais o mundo, portanto terei compaixão de vós. O Senhor conhece nossas fraquezas e as consequências eternas do mundo sobre homens e mulheres imperfeitos. A palavra, portanto, nesse versículo, é sua afirmação de que somente em virtude de sua compaixão é que conseguiremos, por fim, vencer o mundo. Como se manifesta essa compaixão? Àqueles mesmos elders de Kirtland, ele disse: perdoei-vos vossos pecados. O Salvador quer perdoar.
Ninguém deve supor que seu perdão venha sem arrependimento. De fato, o Senhor declara: eu, o Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão. Mas então acrescenta a advertência: se não pecaram para a morte. Embora o Senhor não possa encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, ele diferencia a gravidade relativa de alguns pecados. Estipula que não haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Declara a gravidade do assassinato e enfatiza a seriedade do pecado sexual, como o adultério. No caso de haver repetição de graves pecados sexuais, ele nos faz saber da dificuldade cada vez maior para receber seu perdão. E ele disse que o que pecar contra a luz maior receberá a condenação maior. Mas em sua misericórdia, ele permite que melhoremos com o tempo, em vez de exigir perfeição imediata. Mesmo com a multidão de pecados ocasionada pelas fraquezas da mortalidade, sempre que nos arrependemos e buscamos seu perdão, ele perdoa repetidas vezes. Devido a tudo isso, todos nós, inclusive aqueles que lutam para vencer vícios como as drogas ou pornografia e coisas semelhantes, podemos saber que o Senhor reconhecerá nossos esforços justos e perdoará com amor quando o arrependimento for completo até 70 vezes 7. Mas isso não significa que alguém possa deliberadamente voltar a pecar e ficar impune. O Senhor está sempre interessado em nosso coração, e a falsa fé racionalizada não justifica o pecado. Nesta dispensação, o Senhor advertiu um de seus servos contra essa racionalização, declarando que ele se envergonhe do bando de Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas. Os Nicolaitas eram uma antiga seita religiosa que alegava ter a permissão de cometer pecados sexuais em virtude da graça do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Sua compaixão e graça não nos desculpam quando nosso coração não está satisfeito e não obedecemos à verdade, mas temos prazer na iniquidade. Em vez disso, depois de fazermos tudo a nosso alcance, sua compaixão e graça são os meios pelos quais, com o correr do tempo, vencemos o mundo por intermédio do poder capacitador da expiação. Buscando humildemente essa dádiva preciosa, as coisas fracas se tornam fortes para nós e, pela força dele, tornamos-nos capazes de fazer o que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. O Senhor vê a luz que recebemos, o desejo de nosso coração e nossas ações. E quando nos arrependemos e buscamos seu perdão, ele perdoa. Ao avaliarmos nossa vida e a vida de nossos entes queridos e conhecidos, devemos estar igualmente dispostos a perdoar a nós mesmos e aos outros. O manual Pregar Meu Evangelho menciona como é difícil vencer vícios e incentiva os líderes do sacerdócio e os membros a não ficar chocados ou desanimados, caso os pesquisadores ou membros novos continuem a se debater com esses problemas. Em vez disso, somos aconselhados a mostrar confiança na pessoa e a não condenar se ela ceder a um antigo desejo. Poderíamos fazer menos do que isso em relação a nossos próprios filhos ou familiares que lutam contra problemas semelhantes, tendo se desviado temporariamente do caminho da retidão? Sem dúvida, eles merecem nossa perseverança, paciência e amor. E sim, nosso perdão. Na Conferência Geral de outubro passado, o presidente Monson aconselhou: precisamos ter em mente que as pessoas podem mudar. Elas podem abandonar maus hábitos, podem arrepender-se das transgressões. Podemos ajudá-los a vencer suas fraquezas. Devemos desenvolver a capacidade de ver os homens não como eles são no momento, mas como podem vir a ser. Numa antiga conferência da igreja, o Senhor disse aos membros: Em verdade vos digo que sois limpos, mas não todos. Pois toda a carne está corrompida diante de mim. Pois, em verdade, alguns de vós sois culpados perante mim, mas serei misericordioso com vossas fraquezas. A mensagem dele é a mesma hoje. O Senhor sabe o que enfrentamos, que todos pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus muitas e muitas vezes. Ele conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que estão tentados. Ele nos ensina a orar sempre para não entrarmos em tentação.
Foi-nos dito para clamar a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Ele ordena que nos arrependamos e perdoemos. Embora o arrependimento não seja fácil, ao esforçarmos de todo o coração para obedecer o seu Evangelho, Ele nos faz esta promessa. Em verdade, eu vos digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Não vos expulsarei totalmente. E no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. O Salvador quer perdoar. Todas as semanas, o coro do Tabernáculo Mórmon começa a transmissão de seu programa inspirador com as belas palavras do conhecido hino de William W. Phelps, Entoai a Deus louvor. Pouco conhecidas são as palavras consoladoras da quarta estrofe. Santo, santo é o Senhor. Precioso seu amor. Pois concedeu ao contrito pecador sua graça e perdão. Convido-os a lembrarem-se e ouvir as palavras do Senhor e exercer fé neles para arrependimento. Ele os ama. Ele deseja perdoar. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.